Em uma entrevista sem o governador João Dória, o governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira que a eficácia global da Coronavac, a vacina contra a Covid-19 desenvolvida em parceria da farmacêutica chinesa Sinovac com o Instituto Butantan, é de 50,38%. Sem a presença de Dória, as explicações sobraram para o secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, e para o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e integrantes do Centro de Contingência de Combate ao Coronavírus no estado de São Paulo. Gorenstein celebrou o fato de a Coronavac ter mais de 50% de eficácia global, o mínimo recomendado pela OMS e pela Anvisa para imunizantes contra a Covid-19. Na última quinta-feira, o governo paulista havia afirmado que a Coronavac tinha eficácia de 78% para prevenir casos leves e prevenção total a mortes, casos graves e moderados da Covid-19. A ausência da eficácia global no anúncio foi alvo de críticas de pesquisadores e cientistas, conforme dissemos aqui no programa. Até agora, já foram divulgadas as taxas de eficácia global das vacinas da Pfizer-BioNTech, 95%, da Moderna, 94,5%, da Sputnik V, 91,4%, da Sinopharm Pequim, 79,34% e de Oxford AstraZeneca, até 90%. Hoje mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a vacinação. Vamos acompanhar. Pode ser irresponsável. Vamos atrás, compra a vacina que estiver na prateleira de qualquer país do mundo. Tem que passar pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tem os protocolos. Ela tem que ser certificada. Que se você tomar uma vacina dessa, não sabe o efeito colateral. E os laboratórios, até o momento, não se responsabilizam por efeitos colaterais. Se você tiver um problema sério aí, é problema teu. Então, a fala do presidente Jair Bolsonaro. Começa com você, Guilherme Fiuza. Suas impressões aí a respeito disso que disse o presidente Bolsonaro e também desse anúncio feito hoje da taxa global de eficácia da Coronavac, que ficou ali, como dissemos, bem perto do limite mínimo estabelecido. Fiuza. Vitor, esse processo como um todo, ele é um experimento, né? Ele é um experimento, a gente sabe, porque a diretriz adotada no mundo todo, praticamente, foi de tentar dar celeridade especial a um processo que é muito mais longo do que isso. Então, mesmo essa eficácia que nós estamos vendo aí anunciadas, várias vacinas, elas são dados preliminares, porque essa vacina foi feita em pouco mais de 6 meses, essas vacinas todas. Então, para você ter, de fato, né, a aferição boa, confiável da performance, dos efeitos e dos riscos dessas vacinas na população, nos variados grupos, nas variadas faixas etárias, né, nas características orgânicas diversas. Não adianta você querer inventar a roda, não adianta você achar que tem uma varinha de condão. Não, foi muito dinheiro, foi muita gente envolvida, não importa. Você não mexe no relógio do tempo. Então você vai precisar de tempo de observação para saber exatamente que eficácia é essa, como são as respostas imunológicas e quais são as reações adversas. O problemático, Vitor, nesse caso, é que o cuidado requerido para um processo de desenvolvimento de vacina, porque é uma substância que você vai inocular, né, que tem um histórico em outras experiências, que pode ser complicado, pode ser, né, pode trazer uma nova enfermidade, por exemplo, né? Isso ficou banido do debate. Você trazer essa questão de prudência, de cuidado, virou sinônimo de você ser contra a vacina. Esse debate poluído que nós estamos vendo, né? Então, no caso de São Paulo, a situação é ainda pior, porque você tem sucessivas né, avaliações que são desmentidas por elas mesmas, né? O Butantan chega até a convocar coletiva e desconvocar e dizer que ia divulgar um dado que não tinha. Infelizmente, né, Vitor, o Instituto Butantan e diversas outras instituições de referência estão com as suas credenciais manchadas por conduta política,
nesse processo. O Butantan, ele foi responsável por boletins que davam números exatos de vidas salvas pelo lockdown do governo do estado de São Paulo e da prefeitura de São Paulo. Falsa premissa. Falsa premissa e falso laudo, né? Soltavam como laudo. Aquilo nunca foi verificável e continua não sendo. Então, como é que você acredita numa instituição que diz 65 mil vidas, isso lá atrás, né? Foram salvas pela quarentena do governador? Isso não é verdade. Nunca foi demonstrado. Essas instituições, não só, estou falando do Butantan, né? Que está aí por trás dessa vacina, e aí você tem o Butantan, você fica em dúvida. Fica em dúvida, é legítimo. Que aí vem os patrulheiros, eles estão aí sedentos de sangue, né? Questionar o Butantan, eu vou questionar o Butantan a partir do momento em que ele mente. Então, uma instituição que joga fora a sua tradição para mentir, eu vou duvidar, claro. E você tem outra referência mundial, que é a OMS, que eu não preciso dizer, virou um anexo da China, né, com diretrizes contraditórias entre elas. E aí você passa a perceber que você tem uma enorme pressão sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, com legislação, inclusive, mandando ela deliberar num tempo máximo, o que é outra insanidade. E aí é claro que você chega a uma situação em que não há segurança. Então é uma vacina de eficácia de 50%, né, feita por um laboratório chinês. Qual é o problema da China? Nenhum. O problema da China é que é um regime ditatorial, fechado, que você não tem como aferir nada. Né? Adoraria que não fosse assim, mas é. Então é esse o nível de segurança, de certeza, de solidez institucional que nós estamos. E agora tem aí, quer dizer, você vai tomar a Sinovac, a vacina chinesa, né, do laboratório Sinovac. Você tem metade de chance de estar imunizado ou não. E aí, você vai agir como se estivesse imunizado? Se você for do grupo de risco, por exemplo, ou você vai tomar e vai continuar, que tem uns já estão dizendo, né? Toma vacina, fica em casa, não se relaciona com ninguém. É isso, Vitor. São diretrizes, infelizmente, fracas, né? Levianas, que estão tocando essa política sanitária aí. E essa é mais uma péssima notícia sobre isso. Constantino. Pois é, né? Além disso tudo que o Fiuza já colocou, eu quero lembrar que esse número de 50,38% é muito suspeito, e todo mundo tem o direito de suspeitar, porque ele é o limite do limite para passar no critério técnico ali, né? E vindo lá de 100%, depois 78%, depois em torno de 60%, e agora chega nesse número mágico de 50,38%. Lembrando que postergaram 2 vezes as entregas para a Anvisa, né, da fase 3 de pesquisa, e certos dados ainda não disponibilizam, segundo o acordo de confidencialidade com a empresa chinesa, que é acusada de propina, de corrupção lá atrás, para liberar vacinas, num país que, como lembrou o Fiuza, a origem importa, porque se trata de um regime opaco, sem qualquer transparência, que persegue jornalistas e médicos que ousam fazer as perguntas incômodas que todos nós deveríamos fazer. Mas tem muita gente que age como gado, né, e aceita aquilo que vem de certas autoridades, demonizando outras, né, aceita de forma totalmente passiva e sem qualquer crítica, e sem fazer essas perguntas. Então, há pouco tempo atrás, tinha deputado, tinha ex-ministro, ex-juiz, tinha presidente da Câmara, tinha muita gente, né, comemorando a maravilha da gestão do governador Dória, do trabalho sério do Butantan, e por aí, porque eles vendiam essa vacina chinesa como uma panaceia. Eu quero lembrar aqui que é a vacina mais cara, até onde se sabe, no mercado, e a menos eficaz, né? O Vitor mesmo já levantou aí a lista das que divulgaram o resultado, tudo em torno de 90% de eficácia, e a Sinovac 50%, cara ou coroa, né? Além disso, tem uns agravantes aí, viu, Vitor? A pesquisa foi feita com quase 10 mil pessoas, o ideal era pelo menos 15 mil,
que eles tinham se comprometido, mas fizeram com 9.200 e poucas pessoas, 7 casos graves, né, ou moderados. 7 casos. Quer dizer, nós estamos falando de uma amostra absolutamente insignificante e de pessoas que ficavam falando, repetindo ad nauseam, que todos os estudos que eram publicados sobre, por exemplo, a hidroxicloroquina, careciam do devido respaldo científico e eram inconclusivos, né, com milhares de pessoas e tudo mais. Eis que agora nós temos um estudo com 7 casos graves, né? E eles estão usando isso para dizer que a taxa de eficácia é 100% para os casos graves ou moderados, o que chega a ser quase uma piada mórbida, de muito mau gosto, né? Eu quero dizer aqui que o governador João Dória vem politizando essa pandemia desde o começo e a vacina foi o ápice, talvez, disso. Né? Ele virou o garoto propaganda, chegou a ter outdoor espalhado em Mato Grosso do Sul, que não faz nenhum sentido, né? Ele começou a criar uma narrativa de que ele era o homem da ciência que ia salvar as vidas com essa grande cura, que seria essa vacina, enquanto que o presidente Bolsonaro é um obscurantista, insensível e genocida. E chegou a marcar data de vacinação, tudo isso atropelando os devidos processos, ignorando a Anvisa, que foi colocada numa situação muito delicada, porque qualquer decisão que ela tomasse, ela ia ser criticada se ela achasse problemas e ela só ia ser considerada imparcial e técnica se ela aprovasse, né? O que não é também uma postura séria do lado do governador. E agora nós estamos vendo esse resultado lamentável, né? Não é que as pessoas estejam comemorando uma notícia que obviamente é ruim, né, para o país. As pessoas estão apenas apontando a hipocrisia, né, a aposta quase do tudo ou nada do governador João Dória num cavalo chinês que se mostrou absolutamente manco, né? E essa narrativa toda que o Fiuza já lembrou muito bem, que emplacaram aí de acusar qualquer um que fizesse essas perguntas, né, necessárias, de negacionista, de uma campanha anti-vacinação, como se fosse contra a vacinação do pólio, da cachumba, né, e tudo mais, quem levantasse dúvidas sobre uma vacina feita às pressas por uma empresa acusada de corrupção numa ditadura. Né? Então, agora as máscaras estão caindo, literalmente, né, de muitos. A do ex-ministro Mandetta já caiu faz tempo, ele foi pego aí na praia curtindo o fim do seu isolamento, né, sem máscara, assim como Luciano Huck, por aí vai. Quem pode, né? E a outra pergunta que eu deixo no ar para fechar o meu comentário sobre isso é se vai continuar, uma vez que a eficácia é cara ou coroa, né? Você não sabe se está imunizado ou não com metade por cento de chance, se vai continuar a contagem mórbida, porque pessoas vão continuar morrendo dessa gripe forte chinesa, como já morrem de influenza todos os anos, né? Então, nós vamos continuar com essa contagem mórbida, porque se for esse o tom, ninguém mais sai de casa nunca mais, os negócios não vão ser reabertos e por aí vai. Então, vamos parar com essa história e vamos começar a debater a sério. Passou da hora, né? E esse pessoal aí, ligado ao governador de São Paulo, perdeu totalmente a moral para ficar demonizando os seus oponentes e ficar monopolizando a fala em nome da ciência. Está muito claro já que eles não têm a ciência ao seu lado.